Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Sou a professora Divânia Bresolim. Trabalharei com vocês a disciplina de Sociologia, com o tema Direito, Cidadania e Movimentos Sociais. Como é de conhecimento da grande maioria de vocês, a luta dos direitos humanos nasceu desde a época da ditadura, para poder enfrentar as situações que existiam naquela época: censura, tortura, exílio. Com o passar do tempo e a criação da Constituição de 1988, conseguimos alguns avanços, porém ainda convivemos com muita violência e desrespeito em várias áreas. Cidadão e cidadania. O que é ser cidadão? E o que é ser cidadania? Cidadão é aquele que conhece os seus direitos e cumpre todos os seus deveres. Eu, como cidadã, devo cumprir com meus deveres e saber quais são os meus direitos. Cidadania é a garantia de todos os direitos cíveis, políticos e sociais. Os direitos do cidadão não são universais. Seus direitos dependem de conquistas, de lutas, de você buscar. Você até tem direito, mas se você não buscar, você não vai conseguir. Direitos e cidadania. Segundo Karl Marx, a ideia de democracia passaria pelo critério da igualdade social, que só uma revolução social poderia tornar realidade. Já para Emile Durkheim, a ideia de cidadania está vinculada à questão da coesão social, estabelecida com base na solidariedade orgânica. Ao participar da solidariedade social, levando em conta as leis e a moral vigentes na sociedade, o indivíduo desenvolve plenamente sua cidadania. Os movimentos sociais, o que são eles? Os movimentos sociais são ações coletivas com o objetivo manter ou mudar uma determinada situação, geralmente em prol dos mais necessitados. Os movimentos podem ter como foco os mais variados tipos de reivindicações, porém se convergem no sentido de terem um caráter educativo para seus protagonistas e para a sociedade. Suas manifestações podem ser através de marchas, paradas, ocupações, entre outros, sendo que esta é uma forma simbólica de se comunicar com os demais, para que eles compreendam o que você almeja, o que você precisa, o que você está defendendo e buscando para aquela comunidade, sociedade ou um grupo de pessoas. Axel Honneth, segundo esse sociólogo, ele declara que uma luta só pode ser caracterizada de social na medida em que seus objetivos se deixam generalizar para além dos horizontes das intenções individuais, chegando a um ponto
em que eles podem se tornar a base do movimento coletivo. Então, movimentos sociais é uma luta, não apenas por uma pessoa, mas por um grupo coletivo de pessoas, onde se generaliza uma comunidade, ou seja, um grupo coletivo, onde isso não se faz sozinhos, por apenas uma pessoa. Já para Carlos Marx, para ele, a greve é a expressão mais visível de luta de classe entre burguesia e proletariado. O trabalhador representa a força do trabalho e o empresário representa o capital. Cabe ao Estado regular a relação entre trabalho e capital. O Estado também age com a força capital. Então, os movimentos sociais, eles são classificados em movimento de classe, sendo que no movimento de classe é quando as classes sociais vão contra a ordem social estabelecida, ou seja, buscam mudanças sociais para combater a desigualdade social existente no mundo em que vivemos. Os movimentos reivindicatórios são aqueles que reivindicam ações ou um posicionamento imediato para soluções de questões de determinado grupo, estão buscando alguma mudança para um determinado grupo. Este movimento utiliza estratégias com opinião pública e expressão exercida por esse determinado público a seu favor para intensificar as demandas às instituições cabíveis. Então, eles buscam estratégia através da opinião pública para buscar e intensificar um determinado objetivo ou uma demanda, com algumas instituições. Já os movimentos políticos são aqueles que têm como principal objetivo comover a população sobre a importância da participação na política, pois acreditam que esse é o caminho para se garantir as transformações estruturais que são necessárias. E além desses movimentos, então, temos as organizações não governamentais, que são as ONGs, que elas também se enquadram em movimento de classificação social e tem como objetivo promover mudanças, como também prestar assistência a demandas sociais específicas, de forma em atuar nas mais diversas áreas, como, por exemplo, na educação, na saúde, no meio ambiente e entre outros, Mas independente de qual a área do movimento social que vai atuar, quem vai representar a sua ação, ou seja, a ação das ONG será sempre no sentido de conquistar mudanças políticas, sociais ou econômicas que respaldem seu projeto ou lutas pela permanência dos direitos conquistados por aqueles que os movimentos representam. Ou seja, é a busca da permanência dos direitos conquistados. Então, na verdade, neste momento,
falarei nos movimentos que mais se destacaram no Brasil, que é o movimento ambientalista, movimento pela terra ou movimento dos sem terras, movimento indígena, movimento popular urbano ou movimento dos sem tetos, movimento dos operários, movimentos de igualdade racial, movimento da população LGBT, movimento de igualdade de gênero, movimento de pessoas com deficiência. Esses, então, são alguns entre tantos movimentos que existem em prol, ou seja, em busca de igualdade social. Então, os movimentos sociais, eles são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade visando lutar pelas causas sociais de um determinado grupo. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz das pessoas excluídas do processo democrático, que buscam ocupar os espaços de direitos na sociedade. Por isso, os movimentos sociais são de extrema importância para a formação de uma sociedade democrática. E ao tentar possibilitar a inserção cada vez mais pessoas na sociedade de direito, os primeiros movimentos sociais visavam resolver os problemas das classes sociais e políticos. Com a ampliação do direito ao voto, hoje os movimentos sociais baseiam-se em grande parte nas partes identitárias que representam as categorias de gênero, raça, orientação sexual, entre tantos outros. Nesse sentido, trago essas imagens aqui para vocês fazerem uma reflexão, ou seja, refletir. Se vocês forem observar, aqui tem um movimento, né, de pessoas que está lutando pelos direitos sociais, pela igualdade em condições. Se vocês observarem, tem esse pé aqui que tapa, né? Alguém que pisa, e os demais aqui dizendo são radicais, intolerantes, demagogos, não vão mudar o mundo, baderneiros. Dá para perceber assim que quem não conhece a importância, ou seja, o que os movimentos representam, considera como se os grupos organizados por luta, conquista, busca de igualdade, consideram como se fossem baderneiros, né? Pessoas incapazes. E já nessa outra imagem, pede que é contra a criminalização dos movimentos sociais, né? Eles querem a valorização. Em nossa sociedade, a gente percebe que existe muita desigualdade, muito crime contra os movimentos sociais. Foi grande o avanço que se teve, porém, muito tem que ser feito pela classe menos favorecida. Então, Marx e Weber e Durkheim, eles dizem que os movimentos sociais são a sustentação de uma revolução, a instituição de um novo poder burocrático e até a maior coesão social, respectivamente. Então, temos que repensar que os movimentos sociais são de extrema importância e que no Brasil, se nós formos olhar, a luta dos movimentos foi
foi grande, né? Há muito tempo que eles vêm lutando. E o seu funcionamento, então, não tem uma fórmula única para funcionamento, visto que são diversos os tipos, cada um defendendo uma pauta de uma diferente demanda e cada um de acordo com seu tempo histórico, né? E, no entanto, algumas características a gente pode até elencar, que desenvolve rebeliões em massa, como é o movimento do LGTB, grupo dos movimentos negros, também pode ser constituído por vários, ou seja, diversos grupos que lutam pela mesma causa, né? Movimentos negros, ou um grupo coletivo, né? São eles, então, os objetivos, e eles unem as pessoas por uma causa comum, né? Então, eles lutam pela garantia de direitos de cidadão, né? Então, a gente tem que repensar sobre os movimentos sociais, que é importante, eles são muito importantes na sociedade, e geralmente ele é em prol da classe menos favorecida, né? A gente sabe que todos temos direitos, assim como a gente tem nossos deveres, e devemos exercer nossa cidadania com garantia e com qualidade de vida. Essa é a nossa aula de hoje. Na próxima aula, vamos estar vendo cada um desses movimentos. Obrigada.